Boa noite para todos, né? Muito prazer, meu nome é Ana Cárila, falo aqui de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Sou voluntária aqui do CBGPL, do Rio, né? PMI Rio. A gente vai apresentar agora o webinar de Esquenta para o nosso 19º Congresso de Gestão, Projetos e Liderança, que acontecerá no Rio de Janeiro, dia 29 e 30 de abril, no Hotel Prodigy, Santos Dumont. Hoje a gente está com o Paulo Moraes, né, um profissional renomado aí na área de projetos, que ele vai falar com a gente sobre projetos híbridos e o uso da inteligência artificial. Toda semana a gente está tendo, né, esses encontros ricos, né, em conteúdos, em insights, né, em agregar valor aí para a gente como gestores de projeto. Passar aqui para frente. Falar um pouquinho aqui das nossas redes, né, o PMI. Conheça, né, as nossas redes. Convido vocês para estar seguindo a gente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, para estar por dentro aí de todos os conteúdos, né, de todos webinars, workshops, né, reuniões, tudo mais aí que o PMI disponibiliza para a gente, né, uma instituição aí que agrega muito valor para nós como profissionais. Vou falar um pouquinho aqui sobre o PMI. É uma instituição, né, sem fins lucrativos de referência para a profissão de gestão de projetos, né? O gerenciamento de projeto aí tem como padrinho o PMI. Agrega valor para mais de 2,9 milhões de profissionais em quase todo o mundo. Possui guias para gerenciamento de projeto amplamente reconhecido, como o Guia PMBOK, né, que se encontra na 7ª edição aí, 2017. Além de disponibilizar certificações reconhecidas internacionalmente. Então, o PMI aí traz muitos valores para a gente. Um pouquinho da estrutura do PMI no Brasil e no mundo é que a gente tem 302 capítulos no mundo, sendo eles 15 no Brasil. Temos mais de 600 mil filiados no mundo inteiro e sendo eles 10 mil aqui no Brasil. Também temos 10 mil voluntários no Brasil, né? Aqui no nosso mundinho. Por quê? Nem sempre o filiado é voluntário, nem sempre o voluntário é filiado. Então, o que a gente quer, né, que se torne filiado para estar por dentro, né, de todo o conteúdo, né, de todos os guias, de todas as newsletters, né, todos os textos aí que o PMI disponibiliza para a gente, que tendo como base, né, e referência os profissionais mais atuais e renomados aí da atualidade. Seguindo a nossa agenda de webinar, hoje a gente está aqui na fileira do meio, a gente pode perceber que já teve alguns encontros aí, né? Caminhando para o fim, nossos encontros acontecem todas as quartas, às 20 horas. Eu fico um pouco triste porque está chegando ao fim e é onde a gente tem essa troca, esses insights, né, esse momento de conversa com os profissionais, né, com os colegas aqui de profissão. Então, é esse momento, mas eu fico muito feliz por saber que o CBGPL está chegando, né, o nosso congresso mais esperado do último ano aí, que será dia 29 e 30 de abril, numa segunda e uma terça, e eu conto com vocês aí para estar falando um pouquinho com o Paulo Moraes. O nosso congresso terá mais de 600 participantes, apresentação e premiação de melhores projetos de PMO do ano, 4 keynotes, 8 palestras, 6 painéis, além de ter os patrocinadores e parceiros presencialmente lá conosco. Então, assim, é um momento de troca intensa mesmo. Aqui, né, além de desfrutar do congresso, a gente poder turistar nessa cidade maravilhosa, onde a gente tem aí, né, uma paisagem linda de lá para poder falar um pouquinho do nosso congresso, né? Para poder mostrar aí o que mais acrescentará na nossa vida, na nossa experiência, né, de ida. E convido vocês para estar entrando, né, no site do CBGPL, para estar por dentro, né, da área virtual, a gente conseguir ver como é que será lá ao vivo, como é que serão as salas, o valor do ingresso. Convido vocês a estarem comprando, né, porque o terceiro lote já está encerrando, essa é a última semana, já está, assim, no final, nos últimos dos últimos. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque eu tenho certeza que vocês não se arrependerão, vão se arrepender. Então,
conto com vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo, para a gente começar e não perder mais nenhum minuto ali com esses insights, esses conteúdos irresistíveis aí nesse momento, né? Que é IA e gestão híbrida. Passo a palavra para você, Paulo, que tem uma boa apresentação. Muito obrigada, tá? E convido vocês a participarem também. Vou deixar aqui no chat, né? A Tânia vai ajudar a gente. Peço para vocês votarem na nossa pesquisa de satisfação, dando insights, né? O que vocês gostariam de ver aqui de conteúdo, o que vocês gostariam que melhorassem, ou elogiar também. E no final, o Paulo vai estar respondendo aí as questões que vocês trouxerem para a gente, tá bom? Paulo, pode apresentar, tá? Boa E noite, estamos. obrigado. Introdução maravilhosa. Agradeço muito a oportunidade. E Ana, Tânia, eu acho que a apresentação já está aparecendo, né? Sim, já está aparecendo. Joia. O pessoal está entrando. Tânia, Ana, se alguém puder ir admitindo as pessoas. Pode deixar, a gente está aqui na retaguarda. Pode Legal. deixar que a gente está. Maravilha. Boa noite a todos, de novo. É um prazer. Meu nome é Paulo Sérgio Evangelista da Almeida Moraes, mas meu nome é muito comprido, então normalmente o pessoal me chama de Moraes ou de Paulo. Nós temos muita coisa para conversar hoje e no sentido de sermos ágeis, de entregarmos o maior valor possível, a gente, ao final da minha apresentação, a gente vai ter um tempinho para perguntas, mas não se preocupem, porque se vocês tiverem perguntas e forem muitas e não der para a gente responder no espaço que a gente vai ter, vocês têm acesso ao meu LinkedIn aí pelo QR Code. Vai aparecer de novo no final da apresentação o QR Code e já convido vocês para se conectarem comigo e eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Em relação a mim, eu acho que é sempre bom a gente, né, pelo menos vocês saberem, poxa, de onde que esse cara veio, né? Eu me formei em eletrônica, fiz administração, sou alucinado por gerenciamento de projetos, trabalho com gestão de projetos há 25 anos e, inclusive, em 2005, eu me certifiquei, eu trabalhava na Siemens e me certifiquei o primeiro dentro da Siemens, quando a gente criou o programa PM at Siemens. E fizemos aí, então, um esforço para buscar um alinhamento com o PMI, que foi quando eu conheci o PMI, e acabei virando voluntário, eu sou voluntário desde 2005 no PMI. Eu sou executivo administrando áreas de TI, já trabalhei em algumas empresas, eu não vou me estender muito, porque a gente não tem muito tempo, mas já trabalhei na Ford, na Parmalat, na TAM, na Mannesmann, na Siemens, na Indra, e sou membro de várias associações e uma pequena já agregação de valor aqui para vocês sejam associados de tudo quanto é organização que vocês possam conseguir empreender, depreender que pode gerar algum valor para vocês. Então, assim, eu sou agora diretor da BLTI, que é a Associação Brasileira dos Líderes de Tecnologia e Inovação. Sou membro da ANAMID, do PMI, do IBGC, da NPPD, sopa de letrinhas, né? Mas só para mostrar para vocês que vale a pena e que agrega muito valor. Além de voluntário no PMI São Paulo, eu também ajudo como voluntário ao redor do mundo no PMI. Ano passado eu tive em Washington com o board do PMI Capítulo Washington, foi uma experiência muito boa. E por 5 vezes eu concorri a cargos eletivos, officer, em São Paulo, e acho que o pessoal gosta de mim porque eu ganhei as 5. Bom, sem mais delongas, então, falando sobre por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui porque eu estudo projetos a fundo. É engraçado que as pessoas falam assim, poxa, mas você já conhece tanto, agora você vai lá e faz curso, porque você
está dentro do disciplina Agile, porque você é Senior Scrum e você faz certificação, e a gente tem que buscar, obviamente, a excelência, porque antigamente o conhecimento da humanidade ele crescia muito devagar. Hoje não. Hoje a gente estima que daqui a 10 anos o conhecimento total da humanidade vai dobrar. Então, você, para compensar isso, precisa ter mais profundidade naquilo que você trabalha. Conhecer a fundo, ir realmente mais profundamente possível no conhecimento do que você escolheu trabalhar na sua vida, para que você realmente consiga agregar valor e tenha diferencial. Então, é interessante, porque às vezes eu vejo as pessoas falando, não, porque ágil é melhor, porque preditivo é melhor. E para mim, o que é melhor é você conhecer todas as ferramentas e conseguir, então, trabalhar com o que para aquele momento for melhor para você. Bom, e só para dar uma alinhada, porque, obviamente, eu não conheço o perfil profissional de todos que estão aqui, agradeço muito a presença das pessoas que estão participando. Começar do início, né? Quando o pessoal às vezes brinca, né? Não, porque na Grécia grega, na Grécia antiga, e o projeto não é uma coisa nova, quer dizer, um exemplo que eu sempre dou são as pirâmides que foram construídas no Egito, e tinha, obviamente, um escopo, né? Para que construir uma pirâmide? Qual era o objetivo, né? Era a ascensão do faraó para o paraíso. Não tinha mais outro benefício além desse. Então, era um benefício muito específico para uma pessoa, para um rei, mas era um projeto gigantesco, com milhares de trabalhadores, e esse pessoal precisava comer, precisava dormir, então você tinha uma logística gigantesca, você tinha vários escribas, vários gerentes de projeto trabalhando para garantir o sucesso disso. Inclusive, eu recomendo, se vocês não tiverem oportunidade, são 5 livros falando sobre a vida de Ramsés, imperador, faraó egípcio, de um escritor francês chamado Christian Jacques. É fascinante, se fala muito sobre o projeto nesses 5 volumes da vida de Ramsés. Vindo mais para frente, andando um pouquinho mais para a modernidade, as muralhas da China também foram, na verdade, em 2 fases, se construiu a primeira parte, depois a segunda parte, extremamente importante para a defesa do povo, né? Quer dizer, a gente sai de um exemplo que tinha um benefício só para uma pessoa, que era o faraó, para um projeto que beneficiava, visava proteger toda a população da China de invasões bárbaras. Inclusive, existe aí um folclore de que você consegue ver a muralha da China do espaço. É mentira, eu odeio factoide, eu odeio fake news, adoro destruir fake news, e a foto do lado é uma foto de uma estação espacial que demonstra que você não consegue ver olho nu nada, por isso que precisa das setas vermelhas para mostrar onde é que está. Mas não deixou de ser um projeto também, com vários gerentes de projeto e por aí vai. E aí, contemporaneamente, em 1969, nós temos o homem pousando na Lua, depois de 10 anos de esforços. O programa Apollo levou o homem para a Lua e trouxe ele em segurança. E o que aconteceu foi, para nós que gostamos de gerenciamento de projetos, que entendemos que isso é importante para a humanidade, aconteceu um momento histórico importantíssimo que revolucionou a civilização, que é a criação do PMI. Então, o PMI, em 1969, no auge, então, da felicidade de os Estados Unidos conseguirem ter levado o ser humano pela primeira vez à Lua e trazer em segurança, 5 pessoas sensacionais, 5 semideuses, fundaram o PMI. Eu tive muita felicidade de conhecer 4 deles. Infelizmente, a gente perdeu o Jim, eu chamava de Captain Jim, um cara extremamente afável, simpático, e há poucos meses a gente perdeu o James Snyder.
Aqui vocês podem ver, inclusive, o logotipo anterior do PMI. E claro, a gente tem que se reinventar, a gente tem que criar novas curvas S. Tem alguns conceitos que eu vou falar que vocês não conhecem e não vai dar para a gente esmiuçar aqui ou explicar, mas vocês me procuram no LinkedIn, mandam um direct message para mim lá e eu vou ter prazer de explicar ou de ajudar vocês. O PMI, então, ele avança muito, inova muito e, inclusive, na parte de conceitos, estendendo os documentos que nós temos hoje e também com todo um visual novo, moderno, para dar arcabouço no que a gente faz. Nós temos aí, então, agora toda uma nova linguagem visual do PMI. E o que o PMI faz? O PMI trabalha com centenas e milhares de profissionais, especialistas em gerenciamento de projetos, e lança como uma pedra fundamental, então, há 20 anos atrás, o primeiro guia de gestão de projetos, que depois mudou o nome para Corpo de Conhecimento, que é, então, o famoso PMBOK que vocês veem aí à esquerda. E para quem é novo de gestão de projetos ou não conhece muito bem, pelo amor de Deus, cuidado, que não é PMBOK, é PMBOK, né? Esse BOK é de Body of Knowledge, Corpo de Conhecimento. O PMI, ele abrange todas as melhores práticas de gerenciamento de projetos e não é uma metodologia. Metodologia é quando você traz, então, um conjunto de melhores práticas e forma, então, um processo de gestão de projetos para a sua empresa, para a sua igreja, para o seu trabalho voluntário e por aí vai. Não, o PMBOK, ele busca abranger tudo de melhor prática em todas as áreas de gestão de projeto, todas as disciplinas, e você, conhecendo essas ferramentas, esses processos, você identifica o que é interessante você trabalhar. Diferentemente do PRINCE2, por exemplo, que eu trouxe de exemplo, que aí é realmente uma metodologia estruturada para gerenciamento de projetos. Então, se você vai usar o PRINCE2, você vai usar tudo que ele está falando para você ter sucesso no seu projeto. O PMBOK, ele te dá um arcabouço. Eu, por exemplo, trabalhei na Goodyear por 5 anos e minha missão lá era criar um escritório de gerenciamento de projetos na América Latina. E o que eu fiz foi, obviamente, fazer uma due diligence para entender o que realmente a empresa precisava. E, ao final, quando eu implementei a metodologia, o PMBOK tem hoje aproximadamente 700 melhores práticas. Eu usei quantas práticas para fazer a metodologia da Goodyear para a América Latina? 40. Foi o suficiente para ter uma metodologia de sucesso, enxuta e ágil. E o PMBOK, ele historicamente trouxe, então, o que a gente chama hoje de gestão preditiva de projetos. Então, é aquela em que, basicamente, a gente trabalha para fechar um escopo, para entender todos os requisitos, entender todas as tarefas que precisam ser feitas, dominar as tecnologias para executar as tarefas, em uma fase de planejamento, para depois, então, iniciar a execução e fazer o devido controle. Eu sempre falo, não existe execução sem controle. E o PMBOK trouxe o que a gente chama de waterfall, né? Porque é cascata, o projeto vai andando, ele não vai para trás, ele vai numa sequência lógica até ser entregue. E o PMBOK traz tudo para você poder ter sucesso em relação à gestão de projetos. Para que vocês tenham ideia, para quem não conhece, então, basicamente, você precisa ter, numa empresa, você não faz um projeto, você faz vários. Então, é preciso você ter uma gestão desses projetos, entender que situação está cada projeto, se eles estão ainda numa fase de iniciação, de planejamento, se já foi para execução, e a hora que se decide que o projeto está com planejamento suficiente, amadurecido suficientemente para ir para execução, aí você pode efetivamente trabalhar nas entregas. Pelo amor de Deus também, não é entregável, ok? Não existe entregável na língua portuguesa. O deliverable de inglês vira entrega e não entregável. Então, tomem cuidado para não criar uma palavra nova aí, porque a entrega é totalmente suficiente para os objetivos que a gente quer chegar a alcançar. E aí, muita gente já deve ter ouvido falar de gerenciamento ágil de projetos, Scrum, Kanban.
e o PMI antenado, conectado, assim como nós vamos falar de inteligência artificial. Em um determinado momento no passado, o PMI também trouxe para o seu escopo, para o seu universo, todos os conceitos, todas as melhores práticas de um trabalho ágil de gerenciamento de projetos. Em que aqui entre nós a grande diferenciação é que o preditivo você consegue fechar um escopo e o ágil muitas vezes você não tem a definição de todas as tarefas ou você não domina todas as tecnologias, mas você vai lutar então para entregar e para conseguir fechar o escopo no andamento do projeto, tendo especialistas que consigam trabalhar assim. E o PMI, então, traz uma organização espetacular que se chama Discipline Agile, e isso, então, concatena, isso trabalha de maneira congruente em análise preditiva e gestão preventiva e também trabalhar de maneira ágil. Na minha opinião, é uma bobagem ficar discutindo qual que é melhor. O que você precisa saber é conhecer todas as ferramentas. Nós nos diferenciamos dos outros animais por duas grandes características, né? Inclusive, agora estou estudando a Torá. Eu gosto de estudar várias religiões e li que Deus, quando estava criando o homem, né, segundo a Torá, ele se preocupou em fazer uma diferenciação grande em relação aos outros animais, porque ele nos deu o poder da fala. Isso é sensacional, isso é interessantíssimo. E outra coisa também que nos diferencia é que a gente trabalha com ferramentas. Então, a gente consegue dominar muitas ferramentas. O ser humano consegue ter domínio de milhares de ferramentas. Então, é muito importante, recomendo que, se você quer gerenciar projetos, você conheça tudo de melhores práticas de análise preditiva e também de todas as ferramentas de gestão ágil. Bom, todo esse Discipline Agile, que era uma organização parruda, com as melhores práticas, ele pegou, então, o Manifesto Ágil, que foi criado em 2001, e fala, então, de tudo que deve ser feito. E dentro das melhores práticas ágeis, você tem vários caminhos. Você pode usar várias ferramentas. Você precisa conhecer todas. Como usar o Scrum, como usar Design Thinking, como trabalhar de maneira lean, enxuta, trabalhar com o modelo Kanban. Isso tudo é importante que você conheça. É o que eu falei no começo da apresentação. Eu mostrei ali. Eu fiz MBA, eu fiz isso, eu fiz Agile, eu fiz inteligência artificial. Você precisa realmente buscar conhecimento para conseguir dominar todas as ferramentas que um dia, se você não usa hoje, você pode usar amanhã. E pode ser que você não esteja usando uma ferramenta hoje porque você não conhece o benefício dela. Você pode estar usando uma ferramenta hoje para um determinado processo de gestão de projetos que até te dá algum valor, mas já existem ferramentas que podem melhorar muito mais essa entrega de valor para você. Isso é extremamente importante. Você sempre esteja se atualizando. Um exemplo grande, que nós vamos falar bastante daqui a pouco, é a inteligência artificial. Bom, o tempo passa, já são 8h25. Então, resumindo, você tem aí na janela esquerda, acima da tela, a gestão preditiva, em que você detalha o plano, você aterriza todo o escopo, você entende quais são as especialidades que você vai trabalhar para você poder, então, executar o cronograma, o controle de custos e entregar de maneira bem consensuada, estudada e analisada as entregas, de maneira sequencial, ao passo que a gestão ágil, como eu estou falando aí na janela à direita, muitas vezes você quer entregar um projeto, você vai fazer um projeto, mas de repente você não domina muito a tecnologia. Só que hoje, principalmente hoje, eu não sei se vocês conhecem as 5 forças de Michael Porter, as 5 forças de concorrência de Michael Porter, mas recomendo, se vocês não conhecem, buscar conhecimento sobre isso. Os concorrentes hoje, eles são milhares. Você vai criar alguma coisa nova? Hoje existem estatísticas que dizem
que 400 pessoas têm a mesma ideia no mesmo dia. A diferença entre essas 400 pessoas, pasmem, só 3 pegam essa ideia e colocam em prática. E dessas 3, obviamente, que a gente não sabe se os 3 vão ter o mesmo grau de sucesso. Então, você precisa ter uma velocidade grande e muitas vezes você vai ter que começar um projeto sem ter todo o escopo fechado, ou com toda a tecnologia dominada, então vai ter que efetivamente entrar num ciclo de execução de projeto sem ter tudo. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar com algumas ferramentas que são clássicas e que vão te ajudar muito no gerenciamento de projetos. Gerenciamento de risco, por exemplo, é uma ferramenta que já está no PMBOK, já pelo menos oficialmente como um capítulo, desde 2004, acho, quando saiu a terceira edição. E aí você tem no quadro embaixo a gestão híbrida. E eu aconselho sempre você buscar, em tudo que você faz na sua vida, em ter aí a capacidade de mesclar, de juntar o melhor de todos os mundos, né? Então, assim, se você tem alguma ferramenta de gestão preditiva que vai agregar mais valor, usa. E você pode combinar isso com momentos dentro do processo de gestão de projetos com ferramentas ágeis. Tudo para você conseguir agregar um maior valor. Sempre que a gente fala de entregar um MVP, por exemplo, eu me lembro que há 25 anos eu falo de quick wins, que é justamente isso: entregar muito rápido, entregar valor, e como a gente vai falar daqui a pouco também, às vezes você acaba fatiando a entrega, mas conseguir já colocar alguma coisa que agregue valor mais rápido é uma abordagem importante, modernamente falando, né? Bom, então, basicamente, quando a gente fala de gestão de projetos híbridos, gestão híbrida, a gente precisa de algumas coisas que classicamente nós trabalhamos desde sempre. Por exemplo, um termo de abertura do projeto. Você precisa iniciar, você precisa sentar, propostar, identificar inicialmente a justificativa do projeto, o que você quer resolver com aquele projeto, qual vai ser realmente o objetivo, começar a mapear os stakeholders, nomear e empoderar quem vai gerenciar o projeto. Isso é extremamente importante, e esse da seção ouço que eu digo nos Estados Livros, muitas empresas não empoderam corretamente o gerente de projeto. E um dos meus sobrenomes é Evangelista, sou Paulo Sérgio Evangelista. E eu costumo realmente honrar o meu nome de evangelista para ajudar as empresas a empoderarem mesmo seus gerentes de projeto. Você precisa ter a pessoa com um chapéu formal para poder, inclusive, até já no início de você ter um termo de abertura e de começar a mapear o que vai ser feito no projeto, a figura de um líder, a figura de um chefe de projeto, de um gerente, de um diretor de programa, dependendo do tamanho do projeto, os nomes são diferentes. Não interessa, o que interessa é que alguém precisa estar empoderado para isso. E aí você tem, por exemplo, a ferramenta de Canvas, que vem de é uma ferramenta ágil, é uma ferramenta que a disciplina de ágil fala muito, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também, que te ajuda a você ter um plano de projeto da maneira mais rápida possível também, olhando, conseguindo de maneira visual, você ter todo o aglomerado de tarefas e de disciplinas que você precisa manter para gerenciar bem um projeto. Bom, obviamente que dentro de execução do projeto, quando você trabalha com análise preditiva, você já tem aquele cronograma, com todas as tarefas, com os responsáveis, você faz as reuniões para checar o andamento e você já tem ali identificado um cronograma extenso com todas as atividades. Na parte ágil, a gente usa, por exemplo, sprints, e trabalhando também com uma ferramenta chamada Scrum, em que você sabe o escopo no macro, mas muitas vezes você não consegue determinar exatamente quanto tempo você vai gastar para cada tarefa. Você tem um estimado, e, como eu falei, no preditivo, você já domina todas as técnicas, as ferramentas para fazer aquela tarefa. Muitas vezes você usa uma metodologia, ferramentas ágeis, porque você não domina e você vai ter que aprender alguma coisa, fazendo protótipos e por aí vai. Por isso que o Design Thinking também é muito importante para vocês. Se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês procurem Design Thinking.
E claro que dentro dessa gestão híbrida, vocês já perceberam que a gente está trabalhando com o melhor dos mundos para poder entregar e ter qualidade. Esse sprint que eu estou falando vem do Scrum, né? Em que você acaba, então, tendo interações, e isso pode, inclusive, impactar no prazo de entrega, isso pode impactar em algum retrabalho forte, justamente porque muitas vezes você está fazendo uma redefinição a cada 2 semanas de alguma tarefa. Isso é necessário no sprint e é necessário que as empresas que trabalhem com metodologias ágeis compreendam que o grau de maturidade da equipe de projeto deve ser muito alta, porque todas têm que estar na mesma frequência, na mesma vibe e com a mesma maturidade, porque senão você acaba perdendo tempo. E se você conhece a teoria das restrições, ou se vocês não conhecem, se alguém não conhece a teoria das restrições, eu recomendo um livro chamado A Meta, do meu falecido amigo Goldratt, em que ele coloca isso muito bem. É um entendimento muito forte em relação a gargalos e por aí vai. E claro também que uma fase importante é fazer a revisão das entregas, fazer a revisão, lições aprendidas, que a gente chama em preditivo, e que numa metodologia ágil você acaba fazendo de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas, porque você compartimentaliza também muito mais as entregas. Ah, mas o preditivo não quebra em entregas? Quebra sim, mas, de novo, há diferenças entre os dois e, claro, que seria muito interessante se a gente tivesse, desde o começo, todos os projetos do mundo com os benefícios e uma qualidade garantida para entregar tudo a contento, sem grandes dissabores. Por isso que, quando eu mostro, então, esse fluxo, inclusive, eu não me lembro aonde que alguém me mandou esse fluxo, eu achei sensacional. Se alguém depois me disser onde que é, de repente, se alguém conhece esse fluxo, depois puder me mandar para o meu LinkedIn lá para eu botar a referência. Mas para mim é perfeito, porque aí você consegue ver todos os processos de uma maneira lúdica e muito integrada, em que você tem a iniciação do projeto e você tem todos os processos de iniciação, você tem que entender basicamente as estimativas e por aí vai. Sem dúvida nenhuma que usando qualquer tipo de metodologia, é importante você fazer uma estrutura analítica do projeto, ou em inglês, Work Breakdown Structure, e para você, então, poder iniciar um planejamento que pode ser indo para um perfil mais preditivo, ou até para um perfil totalmente ágil, mas você vai ter que fazer a gestão de riscos, você vai ter que fazer uma integração, é papel do líder de projeto integrar tudo, você precisa buscar orçamentação, você vai ter que ter aquisições no projeto, muito raro você ter um projeto que você não vai comprar nada. Tomar cuidado com a qualidade, como a gente sempre fala, você não verifica a qualidade no final, você impregna de qualidade o processo, porque se você vai testar o final e não está funcionando, você está jogando dinheiro fora. Bom, e aí aqui embaixo, basicamente, é o processo de Scrum, em que você tem, então, um backlog do que você tem que fazer, e com os sprints você vai fechando as tarefas, fazendo as entregas, já colocando para aprovação do seu cliente, até que você termina todo esse backlog que você tem e encerra o projeto. Claro que isso é de uma maneira, não quero aqui, numa palestra de 40 e 45 minutos, esgotar isso, até porque a gente vai falar de inteligência artificial, mas, meus caros, prezados colegas, trabalhem sempre com as melhores práticas. Usem o que for de melhor. E para vocês usarem o que for de melhor, você tem que conhecer todas as ferramentas. Isso é um princípio muito importante, ok? E aí, como eu falei de Canvas, esse é um exemplo muito legal, né, do Papo GP. Eu gosto muito de usar em palestras, apresentações. Papo GP é um site muito legal, que tem esse exemplo em que você, o que a gente fala do 5W1H, né? Em inglês, o why, what, who,
how, when, para que você consiga mapear, então, de maneira visual, o macro do projeto e poder tomar decisões adiante sobre, inclusive, qual é a decisão, se você conseguiu fechar bem o produto que você vai fazer, ou se não, ou se falta absorver tecnologia, conhecimento, se você tem gaps aí, e decidir, inclusive, se você vai mais para uma gestão preditiva ou ágil do projeto. Obviamente que quando você fala também de ágil, você precisa ter o conceito de backlog muito bem colocado. Numa gestão de gerenciamento de projetos ágil, você vai então ter essas caixinhas em que você divide por módulos, as tarefas, você tem uma estimativa e você tem uma equipe que vai trabalhar, uma equipe multidisciplinar, uma equipe que, por exemplo, óbvio que isso funciona muito bem com o desenvolvimento de software. Se vocês perguntarem para mim, professor, dá para fazer isso em construção civil? Depende do módulo que você vai fazer na construção civil. Historicamente, para você construir um prédio, você acaba não fazendo sprints, mas para desenvolvimento de software, isso funciona de uma maneira extremamente perfeita e você vai fazendo em blocos e entregando. E é extremamente importante, como eu já tinha falado também, não só nas metodologias ágeis, mas quando você está montando um cronograma, mesmo que seja 100% preditivo, que você veja também as suas entregas, fatie as suas entregas, para que você possa, então, entregar ao cliente o valor o mais rápido possível. Quando você trabalha com governo, projetos de governo, por exemplo, existe a Lei 8.666 de licitações, e ali existe isso de uma maneira muito clara, porque ali o governo fala o seguinte: olha, você vai trabalhar para mim e eu quero que você, sei lá, me desenvolva um sistema de controle de ônibus. E eu vou testar, eu vou verificar a sua entrega e me comprometo a dar um ok ou um não ok, ou devolver as coisas que estão erradas, com 20% do tempo que você gastou para me entregar. Então, se você tem um projeto com o governo e você demora 2 anos para entregar, o governo vai dizer, bom, então você demorou 2 anos são 24 meses, 20% disso, quase 5 meses, que eu tenho para testar as coisas que você me entregou. Olha só a dor de cabeça que pode acontecer se depois eles entregarem o resultado dizendo isso aqui não está funcionando. E aí ter retrabalho. Então, você trabalhar de maneira ágil também é você olhar para o que a gente chama de Moscow, né? O que é o must have, é o que você deve ter no projeto. O que deveria ter, o que poderia ter e o que você não vai fazer porque não gera valor. Nada disso é novo, no preditivo já tinha, por exemplo, quando a gente fala o won't have for now, não vai ter por enquanto, que não gera valor, é o que a gente chama de gold plating, né? Gold plating é alguma coisa que você quer colocar no escopo, mas que é um gosto pessoal e que não vai agregar valor. E onde que você tem que focar no projeto? Obviamente, você tem que fazer uma análise de tudo que está sendo pedido e ver o que se encaixa em must have, o que se encaixa nas outras categorias. O must have, para mim, a gente sempre trabalha como o que a gente chama de MVP. Porque se é isso que deve ter, que é imprescindível, poxa, se eu consigo fechar o que é imprescindível, entregar para o cliente, eu já posso também combinar com ele que eu já posso trabalhar de uma maneira agregar valor para os clientes dele, por exemplo, se a gente está entregando um sistema e por aí vai. O MVP é um produto mínimo de valor que gera valor para o cliente e é muito importante quando a gente fala não só de ágil, mas de preditivo também. Note que quando a gente fala de ágil e preditivo, e se você dá um merge, você trabalhar com os dois, você tem o melhor dos mundos. E existem metodologias, como eu fiz do meu amigo Hélio, ele tem uma metodologia chamada Flex, que é justamente isso, que é poder, ele criou também outros conceitos, mas que trabalha com algumas ferramentas dos dois mundos, vamos dizer assim, que deveria ser um mundo só para mim, na minha opinião. Falando também de Kanban, que é uma outra ferramenta que você usa até para fazer na fase de controle de tarefas, fazendo a execução, você consegue ver de maneira visual, já usei milhares de vezes Kanban, colocando numa sala de guerra, por exemplo, num ambiente que você consegue visualmente ver a situação do que está sendo feito, do que ainda não começou a ser feito,
do que já foi entregue e já está resolvido, das coisas que estão em retrabalho. Você consegue montar aí um quadro da maneira e do perfil que você ache melhor. Ah, mas tem que ser desse jeito. Ah, mas tem que ser esse escala. Não, você monta o Kanban, você monta o Canvas do jeito que for melhor para você. Não ingesse em nada. O que você precisa é conhecer as ferramentas e, ao dominá-las, você consegue trabalhar agregando mais valor. Bom, e quando a gente fala de metodologias ágeis e a gente fala de Scrum, as lições aprendidas são extremamente importantes e quando você faz a revisão do sprint, você checa então se aquele período em que você trabalhou de 2, 3, 4 semanas entregou o que tinha sido planejado ou não e o que não foi revisado, o que não foi entregue, o que teve problema de qualidade, é lições aprendidas. Nós, na análise preditiva, temos em projetos lições aprendidas, mas o ágil também traz isso de uma maneira extremamente veloz. Ou seja, o ideal é não errar, mas se errar, você vai recuperar isso de uma maneira mais rápida possível, inclusive na retrospectiva da sprint, em que você coloca os stakeholders, você trabalha, e olha só, se eu trabalhei 3 semanas no sprint, eu paro e eu reviso, e tenho entregas boas, eu consigo ter uma lição aprendida ali para aumentar a qualidade do projeto, ou eu já mato os problemas que poderiam acontecer, isso é sensacional. Então, isso é a parte mais importante de ágil. E aí, vocês podem perguntar, mas por quê? Por que que se fala de ágil agora? Porque o que acontece é que, infelizmente, ao redor do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, infelizmente, a gente já tem uma taxa alta de projetos que não são entregues com qualidade, que não entregam os benefícios que foram prometidos, e você trabalhar com melhores práticas ágeis também faz com que você aumente a probabilidade de ter sucesso. Bom, eu dei uma corridinha só para alinhar então essas coisas. Peço desculpas para quem já conhece mais do que eu em relação ao que eu falei. Mas hoje, inteligência artificial, né? Então, muita gente fala inteligência artificial, eu estou cansado de ouvir muita gente que não tem profundidade falando de inteligência artificial, ou então de falar de temas, ética, não, vamos, pessoal falando de ética. Poxa, ética em inteligência artificial, hoje, é extremamente delicado, não está implementado de maneira perfeita, a gente vai ter percalços, porém, a inteligência artificial está aí e traz um valor absurdo para a gente não evoluir com ela ou evitar o uso. Todo mundo precisa trabalhar com inteligência artificial. Todos têm benefício. Outro dia eu estava dando aula na Vanzolini para alguns alunos e tinha uma enfermeira no curso e ela falou: Poxa, professor, eu queria usar a inteligência artificial para montar um procedimento, mas eu não estava conseguindo trabalhar. E eu falei: Poxa, vamos resolver isso aqui em aula então, vai ser bom para todo mundo. E aí ela conseguiu com que a inteligência artificial, com o prompt que nós montamos, entregasse um procedimento para redução de reinternação de pacientes que já tinham sofrido intervenções cardíacas. E aí eu falei para ela o que eu vou falar daqui a pouco sobre alucinação, você tem que checar, ela checou, ela fez exatamente o que eu vou mostrar para vocês, e ela implementou isso. E ela falou: Professor, se eu tivesse que montar isso tudo sozinha, eu ia demorar meses. E aí muita gente me pergunta: mas que inteligência artificial eu uso? Que ferramentas eu uso? Eu vou falar de ferramentas, porque também eu vejo muita gente falando de ferramenta, mas não entra, não indica quais são as que a pessoa usa hoje. Então, eu vou falar para vocês hoje praticamente tudo que eu uso. E você tem sites que mostram para vocês as inteligências que estão aparecendo no mercado. Esse é um site que eu gosto muito para olhar, para ver o que está acontecendo de novo no mercado. Em média, hoje, atualmente, são lançados no mundo 25 ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, é impossível você conhecer tudo. Mas eu recomendo vocês estudarem, e no final da palestra também eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, quando a gente pega essas ferramentas de inteligência artificial e olha para a gestão de projetos, veja que eu já estou repetindo aqui aquele slide em que você tem, então, a gestão híbrida de projetos, tudo que você tem que fazer está aqui. De maneira mais ágil,
maneira mais preditiva, mas está aqui. E aí o que vocês vão ver agora é a minha opinião, a minha experiência do que eu estou fazendo atualmente em termos de gerenciamento de projetos. Que é o seguinte, os robozinhos significam ferramentas de inteligência artificial. Então, você já tem hoje ferramentas que podem auxiliar vocês na fase de iniciação de qualquer projeto, construindo o WBS, inclusive eu vou mostrar para vocês como fazer isso. A gente pode trabalhar com ferramentas de inteligência artificial em comunicação, e aí vocês estão vendo que os 2 primeiros robôs eu coloquei de cabeça para cima. Mas a comunicação eu coloquei de cabeça para baixo pelo seguinte: você pode ter, sim, eu vou falar sobre uma ferramenta que te auxilia em comunicação, em atas e reunião, só que a gestão da comunicação, o feeling, o conversar olhos nos olhos, toda essa comunicação que nós temos não verbal, isso é muito difícil de uma inteligência artificial trabalhar. Então, o gerente de projeto vai sempre ter como o seu core trabalhar com comunicação. Saber se comunicar, saber conversar com as pessoas, negociar, resolver conflitos e por aí vai. Já em gerenciamento de riscos, por exemplo, eu diria que, inclusive com as ferramentas do PMI que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, já se faz isso de uma maneira extremamente brilhante. E aí você tem vários momentos aí, em termos do que você precisa fazer de gestão de projetos, que eu estou colocando se a inteligência artificial pode ajudar mais ou não. Aquisições, por exemplo, você pode usar para cotações, mas as decisões de aquisição, as negociações também precisa realmente da gestão de um bom líder de procurement ou de compras, ou mesmo o próprio gerente de projetos trabalhando nisso. E também, obviamente, que na parte ágil, e aqui embaixo eu coloco a parte de Scrum com Sprint, pode auxiliar muito a gente na execução dos projetos. Bom, e o monitoramento e controle em geral, que é o que o gerente de projeto tem como prioridade com comunicação, com gestão e com a integração de tudo, também pode ajudar de maneira muito eficiente, muito eficaz. E vamos falar um pouquinho de ferramentas então, né? Quando a gente fala de inteligência artificial e ferramentas, tudo isso que eu mostrei agora parece complexo, para algumas pessoas vocês podem já dominar isso, mas o maior risco de você trabalhar com inteligência artificial são as alucinações. Alucinações, que eu vou falar mais em detalhe daqui a pouco. E eu já recomendo para vocês um livro também do Paul Boudreau, que para mim é a Bíblia em relação à inteligência artificial para gerenciamento de projetos. É um livro que é muito, muito fácil de você obter, está no Amazon, está em vários lugares. E notem que em tudo que eu falei no slide anterior, de trabalhar com inteligência artificial, nada vai substituir o ser humano em relação ao seu esforço de trabalho, mas pode garantir uma ajuda muito forte, tanto que a pesquisa do Gartner diz que 80% das tarefas de gerenciamento de projeto vão ser executadas por inteligência artificial até 2030. E você precisa, então, conhecer e usar isso a seu favor. Eu recomendo muito que vocês comprem esse livro, porque prática para mim é um compêndio. Eu trabalho com Machine Learning há 8 anos, quando a SAP começou a fazer o Leonardo em Walldorf, e eu trabalhava na Sugen e na Zug, e participava do board na Alemanha, das associações de empresas do mundo que trabalhavam com a SAP para melhorar os produtos da SAP, trabalham, né? E já há 8 anos atrás, o Machine Learning já dava muitos frutos para quem usava SAP. Mas vamos falar não de SAP, que vocês já sabem, quem conhece SAP sabe que é uma fortuna para você ter essa solução nas empresas, mas, por exemplo, quando eu falei de que você pode ter uma ferramenta que te auxilie no controle, na execução, no monitoramento, você tem, por exemplo, uma ferramenta que eu uso muito, que é o Spinach. O Spinach.io, ele é fenomenal, integrando todo um cockpit, um dashboard
e as melhores práticas em termos de gerenciamento de projetos em basicamente uma inteligência que vai conectar as ferramentas que você usa. Então, ele, como está dizendo aí, é o seu Scrum Master em formato de inteligência artificial. É uma ferramenta sensacional. Professor, já tem em português? Não. A gente sabe que ainda a gente já melhorou bastante. Há 15 anos atrás eu falava, estuda inglês ou então você não vai aprender nada. Hoje isso já melhorou bastante, mas se você quiser realmente trabalhar com ferramentas top ainda, a tradução demora um pouquinho para o português. Então, o Spinach ainda não tem uma versão que eu saiba em português, mas ele consegue conectar. Olha que legal essa tela, né? Essa é uma tela da ferramenta em que ela, quando você vai implantar, instalar, ela vai perguntando o que que você usa e aí já consegue, ela já vai conectando através da APIs, tal, que não vem ao caso agora, mas é muito tecnicamente, mas você consegue então colocar, você usa SharePoint, você usa Google Drive, o que que você usa para poder então trazer as melhores práticas, né? E o, em relação à integração de gestão de projetos, eu recomendo o Spinach. Outra ferramenta que eu uso muito, professor, tem em português? Ainda não, mas é o Scope Master. O Scope Master para desenvolvimento de sistemas é praticamente uma bola de cristal, porque, sem dúvida nenhuma, na parte de fechamento de escopo, de análise, de entendimento de caso de uso e por aí vai, é uma ferramenta sensacional. Você fecha os casos de uso, você fecha a documentação de escopo, principalmente desenvolvimento de software, você roda no Scope Master e ele vai dizer aonde estão as oportunidades de melhoria, onde estão as fraquezas, onde estão os potenciais riscos, onde estão os problemas sérios de toda a documentação de um determinado projeto. É uma ferramenta sensacional, o Scope Master, custa muito dinheiro. E eu vou falar, inclusive, sobre essa parte de gasto, né, da gente usar o nosso dinheiro. A gente, obviamente, precisa ter muito discernimento em onde a gente vai gastar dinheiro. Por exemplo, em comunicação que eu falei e em existe um livro que eu recomendo muito para vocês, que algumas pessoas já conhecem aqui, porque eu já conheço algumas pessoas aqui, que se chama Faça o que Tem que Ser Feito, de um autor chamado Bob Nelson. O que que ele fala num dos últimos capítulos do livro? Ele fala para o gerente de projeto: goste de fazer o que os outros não gostam de fazer. E adivinha qual é o exemplo que ele coloca? Ata de reunião. E aqui tem uma ferramenta de ata de reunião. Existem outras ferramentas no mercado, como Fireflies, Otter, mas o Airgram eu uso e, para mim, tem um diferencial incrível, competitivo, que é o que eu falei sobre língua, né, sobre inglês. O Airgram, ele tem já português. Então, você consegue fazer uma reunião, colocar ele escutando a reunião, ele faz todo o compêndio do que foi discutido na reunião, monta tudo isso para você, praticamente substitui um ateiro, mas custa dinheiro. Você pode usar a versão gratuita, e aí o que eu sempre falo é: tenha o cuidado de não gastar dinheiro sem antes você ter certeza que aquela ferramenta vai te agregar valor, ou então você contrata por um mês. Hoje, felizmente, todas as ferramentas de inteligência artificial você consegue contratar por um mês. E mais ou menos pelo valor de $20, né? Então, o ChatGPT, que eu vou mostrar daqui a pouco, $20, o AirGram também $20, só que é o negócio de 20 em $20 por mês, né? Acaba sendo, se você vai pagar do seu bolso, é terrível. Fazer um budget, uma orçamentação para um projeto em uma empresa é outra coisa. Mas o importante é que vocês têm que trabalhar com as ferramentas, conhecer. Não é porque eu estou dizendo que o AirGram é bom que, de repente, vocês vão achar a melhor ferramenta. Eu me satisfaço, me acostumei e trabalho bem com ele. Trabalhei com Fireflies? Trabalhei com Fireflies. Gostei? Não gostei. Isso não quer dizer nada. Pode ser que vocês trabalhem com outras ferramentas. O AirGram, por entender perfeitamente o meu português, eu adorei, estou trabalhando muito com isso. E aí a gente chega à rainha, ao faraó
das ferramentas de inteligência artificial, que é o ChatGPT, em que você tem, inclusive, uma criptomoeda, o WorldCoin, enfim, é interessante vocês estudarem a fundo. E o ChatGPT está virando um modelo, um padrão, a Microsoft acaba de comprar, mas, independentemente se ele é o faraó, é o rei ou é a rainha, a gente precisa, para qualquer momento que você está trabalhando com inteligência artificial, de não esquecer desse slide que eu vou mostrar para vocês. Obviamente que esse material vai estar disponibilizado para vocês. Imprimam esse slide, colhem na sua casa, colhem no seu escritório, porque é extremamente importante vocês não caírem na armadilha de acreditarem em tudo que a inteligência artificial faz para vocês. Então, a regra 5-80-15, que hoje, dentro das melhores práticas e da experiência, vocês sabem que gerenciamento de projetos é uma ciência humana, que vive do empirismo. Hoje, o que a gente fala é o seguinte: você precisa gastar 5% do tempo total para você efetivamente olhar o que é necessário pedir para a inteligência artificial, formatar o que você vai requisitar da inteligência artificial. Ela vai fazer esse processamento para você. Você vai pegar esse processamento, você vai sair usando isso como uma verdade? Não. Você precisa gastar 15% do esforço para analisar aquilo tudo que a inteligência artificial está te passando e você ter certeza que não há nenhuma alucinação. O que é uma alucinação? A gente está falando de ferramentas de inteligência artificial que tem um processamento generativo complexos hoje muito baseado com como os nossos neurônios funcionam. E o que é uma alucinação? Uma alucinação para uma inteligência artificial é quando ela está concatenando ideias para te dar uma resposta, mas falta informação para ela. O que acontece com o ser humano quando acontece isso é que a gente fala, ops, eu não sei. Muitas vezes a inteligência artificial acaba caindo ali num espaço dele, num neurônio da inteligência artificial, que acaba trazendo uma informação falsa, porque ele não tem aquilo que a gente está pedindo naquele detalhe. Então, vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Eu já vi o ChatGPT, inclusive, dar mensagem de erro. Olha, não consigo fazer isso, por não ter a capacidade de fazer aquele processo, por falta de conhecimento, por falta de informação. Tanto que o ChatGPT agora já teve uma atualização para estar mais atualizado com a internet, com as informações. Bom, então o ChatGPT, como é que funciona, né? Vou dar um exemplo aí. Criar uma EAP para a construção de uma casa na praia, e aí você abre o ChatGPT, você tem o 3.5, que é gratuito. Então, quem não usa o ChatGPT, eu recomendo, usem. Assim como qualquer ferramenta que você saiba que exista, use, teste, para você entender se vai dar muito benefício para vocês ou não. Pessoalmente, o ChatGPT eu uso todos os dias. Eu tenho a assinatura do 4.0 já há acho que uns 8 meses já, porque o 4.0 te traz uma liberdade muito maior. Quer dizer, o 3.5 é um pouco restrito, o 4.0 já tem features muito mais interessantes, mas você pode começar com 3.5 e vai te trazer um valor incrível. Por exemplo, pode te fazer aí uma EAP, uma estrutura analítica de projeto, para criar aí, então, controlar a gestão da construção de uma casa na praia. Então, o que acontece? Você escreve, como eu escrevi aqui, cria uma EAP para a construção de uma casa, e aí o chat acabou fazendo ali. Aí eu não gostei, eu achei que ele podia detalhar melhor. Tudo bem, ele foi lá, isso é muito também normal, a gente, de alguma maneira, pedir para refinar partes do que foi requisitado, ajustar os prompts que você está usando, até que eu cheguei num momento em que não só ele fez, mas ele também já gerou de uma maneira organizada, do jeito que eu queria, numa tabela, com níveis em relação a uma EAP, que me parece extremamente interessante e que economiza dinheiro, e economiza tempo, que tempo é dinheiro. Então você pode fazer várias coisas com inteligência artificial de maneira mais rápida.
sempre olhando, tomando cuidado para você não sofrer com alucinações. Paulo, deixa eu falar uma coisinha. A Pode gente falar. chegou às 9, às 21 em ponto, e aí, para não estender muito, vamos até às 9h15 para concluir esse assunto interessantíssimo aí para todos, tá bom? Tá todo Joia, mundo acompanhando aqui e elogiando bastante, tá? maravilha. Fico feliz. E você, dentro do ChatGPT, esse material vai estar com vocês. Vocês podem também fazer a pesquisa a hora que vocês quiserem. Ou você pode, inclusive, todas as pesquisas que você faz, armazenar até a sua biblioteca. Eu trabalho com TI há, não vou nem dizer quantos anos, mas há muitos anos. Eu tenho uma série de HDs em que eu guardo todas as informações dos últimos 30 anos, PowerPoint, Word, Excel. Tem até Lotus 1, 2, 3. Eu tenho certeza que ninguém aqui sabe o que é Lotus 1, 2, 3. É o antecessor do Excel. Até nisso eu tenho. E ah, você, obviamente, tem que trabalhar com as melhores ferramentas que você possa buscar e conhecer. E você pode também guardar, ter um repositório dos prompts que você fez para você reutilizar no futuro. Outro que eu uso muito para criar imagens, e o ChatGPT também já cria imagem, é o Microsoft Bing, que tem uma limitação de caracteres, né? Então, quando você vai lá, inclusive as imagens dessa apresentação, algumas eu fiz com o suporte do Microsoft Bing, por exemplo, eu falei, olha, conecte inteligência artificial com o ser humano. E eles, quer dizer, o Microsoft Bing que sugeriu, desculpa, o ChatGPT sugeriu criar uma imagem com um conceito de pontes, né? Juntando, olha que legal, uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que destruir muros e construir pontes, e o próprio ChatGPT me sugeriu que eu usasse uma criação de imagem colocando esse conceito de ponte. Rapidamente, então, GPT 3.5 e GPT-4. Diferença é brutal. Para o 3.5, por exemplo, você consegue fazer um upload de arquivo de até ele consegue ler 16 páginas de material. O GPT-4, dependendo de como você trabalhar, você pode até 160 páginas, você pode trabalhar de maneira diferente, criando GPTs, enfim, e você pode carregar planilhas gigantescas e pedir para ele fazer análise, criar imagem, enfim. Eu estou usando o GPT-4 e a única coisa que eu digo para vocês é precisamos tomar extremo cuidado porque espera só um pouquinho, que agora que eu vi que minha bateria está acabando, espera só um pouquinho que eu já volto rapidinho. Pessoal, aproveita para esse tempinho para mandar perguntas aqui para gente, para no momento correto o Paulo poder responder a gente, tá? E timing perfeito, já conectei a bateria. Ó. Pessoal, aprendam a usar o ChatGPT. Tem várias ferramentas. Sim, mas essa é hoje a rainha. E aguardem que eu acredito que ainda esse ano está planejado para o ano que vem o GPT-5. E vai ser uma coisa absurda. Então, tomem cuidado para vocês não perderem no meio do caminho as rédeas do teu poder de decisão, né? O GPT 3.5 é maravilhoso, aprendam ele. Depois, GPT-4, custa quanto? $20 por mês. Parece que todo mundo quer pegar $20 da gente por mês. Mas eu tenho uma boa notícia, que se você é associado ao PMI, se existem pessoas aqui nessa apresentação hoje, que eu agradeço muito a presença de todos, os associados ao PMI já têm a nossa inteligência artificial que pode ser acessado nos servidores do PMI, em Pensilvânia, nos Estados Unidos, no data center nosso, já temos a ferramenta chamada Infinity para que você possa, então, com as melhores práticas, porque essa inteligência artificial está treinada, olha só, com todo o repositório de conhecimento, toda a biblioteca do PMI em relação ao gerenciamento de projetos. Então, o PMI Infinity, ele hoje está disponível para todos os associados do PMI. Se você não é associado ainda, associe-se.
Se você conhece alguém que quer gerenciar projetos e não está associado ao PMI, diga para se associar. E essa ferramenta, eu fiz um teste, uma comparação há um tempo atrás. Poxa, então o ChatGPT eu pedi para fazer lá uma EAP. Pedi para o Infinity fazer também. Sabe o que ele fez, que o ChatGPT não fez? Justamente todo o arcabouço de gestão de projetos com um prompt igual, idêntico ao que eu usei. Primeira coisa que ele colocou e que o ChatGPT não colocou, olha aqui, ó, capítulo, seção 1, gestão do projeto. Você tem que desenvolver o termo de abertura, o plano de gerenciamento, você tem que fazer gestão do time do projeto, olha só. Então, assim, a inteligência artificial do PMI, o Infinity, vai trazer muito valor para vocês. Bom, aí, extra. Todo dia a gente tem informação nova, e a informação nova que eu passo para vocês que eu acabei de ver essa semana. Eu peço desculpa se alguém já conhecia isso, mas eu olhei, eu não tinha visto isso. O PMI lançou a ferramenta, primeiro foi beta teste, depois liberou para alguns associados, depois liberou para o público em geral, agora está para todos os associados. Você tem que se associar ao PMI para usar a nossa ferramenta de inteligência artificial, o Infinity, e o PMI preocupado com prompts, porque hoje a nova carreira importante que foi criada praticamente há 2 anos atrás, que é o engenheiro de prompts, que é como você fazer a inteligência artificial trazer as informações que você precisa. Você precisa ter uma estratégia, às vezes não é perguntar, às vezes é você pedir para a inteligência perguntar para você alguma coisa para levar para um caminho que agregue mais valor. E o PMI acaba de lançar essa documentação, é um livro de 34 páginas que qualquer associado pode baixar, que traz, olha, é a Bíblia para vocês usarem o ChatGPT, é a Bíblia para vocês usarem o Infinity, tem todos os tipos de prompts, como você constrói, é sensacional, recomendo que vocês baixem ontem. Eu baixei, já li tudo e já agregou muito valor para mim. Bom, e aí fazendo um wrap-up do que a gente falou hoje, de novo, as perguntas não se preocupem, eu vou colocar de novo o QR Code aqui, se a gente não tiver espaço para responder agora, eu me comprometo, vocês me procuram no LinkedIn, eu vou responder a todo mundo, é um prazer, eu sou mentor no PMI São Paulo, então um dos meus maiores prazeres no mundo é fazer mentoria, é ajudar as pessoas e adoro, fico à disposição. Wrap-up, antes das perguntas, então, você precisa hoje conhecer o maior número possível de ferramentas. Você vai pegar as ferramentas no Instagram. Toda hora o pessoal, porque isso aqui é maravilhoso. Você vai ver que não tem almoço grátis. Então o cara fala que é maravilhoso, você vai e usa 5, 15 minutos e já vê que aquilo não vai entregar o que ele está dizendo que é maravilhoso. Então você precisa primeiro conhecer, peguem esse slide, imprimam e ponham na sua casa, põe no escritório. Vocês precisam conhecer o maior número possível de ferramentas. E aí vocês vão anotando, como eu recomendo também para os meus mentorados, anotar as ferramentas que você conhece, em qualquer meio que você ache melhor para manter isso, para você realmente trabalhar com as que amanhã possam te agregar valor. De repente você testa alguma coisa hoje e daqui a um ano você vai precisar daquilo. Então, vá procurar, vá buscar as ferramentas. Participe de grupos de discussão. Faça treinamentos, se aprofunde, gerenciamento de projetos. Quem está desde o começo viu, eu coloquei algumas participações que eu faço. Tem que estudar sempre. A nossa profissão, assim como outras, você tem que estudar sempre. Eu que sou de TI e meu core é sempre das operações, tem que estudar todo dia, não tem. Tá a câmera aqui, vocês vão cair direto lá, tá? Fico à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem também. Agradeço imensamente, viu, Paulo, pela disponibilidade, toda a atenção, todo o conteúdo dado aí a nós. Foi de suma importância. Espero te encontrar no congresso, né?
tirar uma foto, conversar um pouquinho sobre a IA e os projetos híbridos. E espero vocês também, pessoal. Muito obrigada, tenham uma boa noite. Espero vocês quarta-feira, 20 horas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Obrigado, um forte abraço para todo mundo. Muito obrigado, foi muito bom.